Boa noite a todos. Boa noite, doutoras. Tudo bem? Boa noite todas. Boa noite, Eliane. Boa noite, Tamires. Vocês Boa estão me noite ouvindo a todos. perfeitamente? Sim, perfeitamente. Boa Boa noite, noite. doutora. Boa noite, Tamires. Bom, nós estamos aqui hoje para poder tratar de um assunto, né, bem interessante, né, e bem, vamos colocar assim, polêmico. Por quê? Nós estamos passando um momento de pandemia, né, e muitas mulheres grávidas não sabem o que fazer nesse momento, né? Então, hoje eu estou aqui com a doutora Tânia Tripodi, ginecologista e obstetra, com a doutora Eliana Freitas, psicóloga. A doutora Tânia já esteve conosco, né, em Conversa com Doutores, no nosso primeiro episódio desse ano. Né, foi um prazer recebê-la, foi um conteúdo bem rico. E eu gostaria, doutora Tânia, que você pudesse falar um pouquinho das suas especialidades, o que você faz, porque depois de janeiro mais pessoas entraram nas nossas redes sociais, mais pessoas estão nos seguindo. Eu gostaria que a senhora se apresentasse para eles. Pois não, Tamires. Eu sou Tânia Tripodi, eu sou ginecologista e obstetra. Eu sou formada há 27 anos pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, com residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, com término em 1996. Nessa residência, me especializei em gestação de alto risco e, desde então, venho me aperfeiçoando em cursos e com várias titulações aí. Agora, atualmente, frequento o mestrado, né, em Ciência e Tecnologia da Saúde na Universidade de Mogi das Cruzes, para exatamente aprimorar o atendimento a essas gestantes e as minhas pacientes. Bacana. E doutora Eliana? A doutora Eliana, gente, eu vou mostrar para vocês aqui na tela, vou compartilhar um pouquinho antes da Eliana se apresentar. A doutora Eliana, ela é psicóloga, ela já está fazendo atendimento via teleconferência no Be My Help. Então, você pode acessar, eu vou só compartilhar com vocês a tela para vocês acompanharem comigo. Vocês podem acessar o site do Be My Help, que é esse site aqui, tá? Onde nós temos vídeos com os doutores, inclusive aqui, né, os vídeos da doutora Tânia, que foi em janeiro, falando sobre maternidade. E aqui do lado direito da tela, como eu estou apresentando no computador, do lado direito na tela, nós temos vários médicos que fazem atendimento tanto presenciais, né, quanto também telemedicina, teleatendimento, como a doutora Eliana está fazendo. Então, aqui no perfil da doutora Eliana Freitas, está aqui Psicologia Clínica, nós colocamos em ver o perfil, vai abrir essa outra tela, onde tem uma apresentação da doutora Eliana, qual a especialidade dela, o telefone de contato, a área que ela atua, e aqui o cupom de atendimento também. Né? Então, para você aí, nesse momento de pandemia, que está tendo alguma dificuldade psicológica em estar aceitando tudo isso que você está vivendo, você pode estar entrando lá no nosso perfil e está comprando, no caso, o cupom do atendimento da doutora Eliana. Voltando aqui para as minhas lindíssimas mulheres empoderadas, eu vou fazer a primeira pergunta para a doutora Tânia, né, sobre essa questão dos riscos da Covid para o bebê e para a gestante. Eu gostaria de saber como lidar com essa situação, né? Como a doutora está lidando com essa situação com as gestantes. Tamires, primeira coisa, a gente tem que falar para as gestantes manterem a calma, tá? Nós estamos, sim, no meio da pandemia. A Eliane vai conversar mais com vocês sobre isso. É muito comum que todos estejamos assustados, com medo. Tudo bem, isso é normal, todo mundo ficar com medo, né? Mas a gente tem que também entender que a gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, né? O nosso melhor com o que a gente tem no momento. Então, a gente sabe, e os estudos mostram, que as gestantes não são um grupo de risco maior do que a população geral. Então, vale a mesma regra das gestantes do que para a população em geral. 80% das gestantes vão ser, se contaminadas, vão ter um sintoma muito leve, 20% vão ser acometidas de um sintoma mais grave, e desses 20%, 5 vão necessitar de UTI. Então, essa é a divisão que a gente tem na literatura. Atualmente, a gente sabe que não tem nenhum risco de transmissão vertical, ou seja, de passar esse vírus da mãe para o bebê intrauterino. E também a gente sabe que os estudos demonstram que na amamentação não foi isolado esse vírus. Então, é permitido a mãe
amamentar, mesmo que ela esteja contaminada com vírus. Mas a gente tem que lembrar, né, que a gente tem os cuidados. Então, assim, não é porque a gente tem que manter os cuidados. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem, não é verdade? Então, a gente tem que usar as máscaras, a gente tem que evitar aglomeração. Se a gente não precisar ir, a gente não vai sair. A gente só vai sair em casos de necessidade, né? Então, a gente tem que ter essas condições. Lavar a mão. O mais importante, né? Lavar a mão. Usar o álcool gel quando quando não há possibilidade de lavar as mãos. Então, assim, o essencial agora realmente é a higiene com as mãos, evitar usar, né, as mãos nos olhos, levar, né, as mãos aos olhos, ao nariz e à boca, que é a principal porta de entrada do vírus. Para quem está se planejando, doutora, para ser mãe, é o momento? Tamires, existem duas situações. A paciente que é jovem, que está tudo bem, que não tem nenhum problema, ela pode esperar. Se ela puder esperar, eu oriento as pacientes, esperem um pouquinho, esperem passar toda essa loucura, né? Espera aí uns de 3 a 6 meses para você ficar mais tranquila e engravidar no momento mais tranquilo para tudo. Mas se essa paciente é uma paciente de mais de 35 anos, onde a sua fertilidade já está reduzindo, ou ela já tem um tempo mais curto, né? Em termos de maternidade, em termos de fertilidade, nós não temos que ter, né? Nós não temos que ter medo, nós vamos engravidar sim e tomar todas as precauções, fazer os nossos cuidados. Né? Então posso ficar tranquila, eu não passei dos 35 ainda. Pode esperar um pouquinho. Ainda dá tempo. É verdade. Doutora Eliana, você poderia, assim, é muito frustrante muitas vezes em que a gente idealiza, que a gente planeja realizar um sonho e a gente não consegue, né? Você como psicóloga, eu travei, o que você poderia passar para a gente de como lidar com essa situação? Meninas? Oi, doutora? Meninas? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu estou. A senhora me ouve, doutora? Eu travou e não escutei nada. Eu só vi aquela que você estava antes dos 35, aí só. Depois não ouvi mais nada. É que, na verdade, eu pergunto. Na verdade, Eliana, eu até te peço desculpas, que eu me empolguei na conversa com vocês e não deixei você se apresentar. Ah, tudo bem, eu ia me apresentar antes de responder. Gente, é ao vivo, é assim, é ansiedade. Eu falei que a doutora Tânia hoje à tarde, eu estou nervosa, gente, porque eu vou entrevistar 2 mulheres empoderadas, 2 profissionais maravilhosas. Ela, que nada, justo você. Super empoderada, né, doutora? Oh, justo a Tamires, que é a pessoa mais desinibida que eu já vi nas redes sociais. É nada. Concordo. Doutora Eliana, desculpa, então você poderia se apresentar para a gente, falar um pouco das suas especialidades? Tudo bem. Meu nome é Eliana Freitas, eu sou psicóloga, graduada pela Universidade Brás Cubas de Mogi das Cruzes. Eu sou graduada há 5 anos, tenho pós-graduação em neuropsicologia pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e tenho também uma outra pós-graduação em avaliação psicológica pela Universidade Paulista, Unip. Hoje eu uso com os meus pacientes a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem que ela cuida bastante das pessoas com ansiedade, depressão, síndrome do pânico, porque ela é uma abordagem onde a gente consegue obter resultados mais rápidos. E nessas questões desses transtornos de humor, a terapia cognitiva comportamental já foi comprovada que ela tem uma eficiência maior e mais rápida frente às outras abordagens. Eu preciso frisar que as outras abordagens são muito importantes, mas no momento de crise, que uma pessoa está num transtorno de humor muito acelerado, muito adiantado, a terapia cognitiva comportamental ela vem com esse resultado bem mais rápido. Então, a ajuda para tirar o paciente da crise, ela é muito mais rápida, né? Estou iniciando agora, em agosto, uma outra pós-graduação em terapia cognitiva comportamental, justamente para eu aprender mais ainda dessa técnica que tanto tem me dado os resultados positivos dentro do consultório. Bacana essa abordagem, né? Tá vendo? Eu ia deixar passar um currículo desse, pelo amor de Deus. De jeito nenhum.
Né? Doutora, então, voltando para a pergunta, né, sobre a questão das frustrações de planos que nós traçamos e não podemos realizar, eu gostaria de saber se existe uma forma, né, abordada pela psicologia de como lidar com isso. Sim, existe. Tudo aquilo que nós planejamos e que nós não conseguimos fazer, ou todo objetivo que nós não conseguimos alcançar, ele gera um luto. E esse luto, ele gera dor. Junto com a dor, vem os pensamentos e as crenças limitantes. E essa pessoa, na maioria das vezes, por ela não ter conseguido alcançar aquele objetivo ou realizar aquele sonho, ela ela cria dentro dela essa crença limitante e esses pensamentos disfuncionais faz com que ela sinta uma dor imensa na verdade, na elaboração desse luto. Por que eu falo luto? Porque tudo na vida que a gente perde, a gente precisa elaborar essa perda e aceitar essa perda, tirar dela o melhor para o nosso aprendizado e aprender aos poucos e se livrando daquilo que não está nos fazendo bem. Então, a psicoterapia, nesse caso, ela ajuda o paciente a ressignificar os seus objetivos e ressignificar os propósitos dele, para que ele encontre nova força, novos meios de passar por isso e continuar buscando aquilo que ele sonha. Que não é porque não deu certo agora que não vai dar certo nunca mais. Né? Ele pode reconstruir esse objetivo e seguir em frente. Então, eu costumo dizer muito para os meus pacientes, os nossos pensamentos conduzem as nossas emoções. Vamos vigiar os nossos pensamentos? Então, a partir deles, as minhas emoções vão conduzindo os meus comportamentos. É isso. Bacana. É um assunto bem, bem amplo, né? No final das contas, a gente acha que psicólogo só trata de doidinho. Na verdade, não, é um contexto todo voltado para o emocional, né? Voltado a preparar para a aceitação de coisas negativas mesmo do dia a dia, né? Sim, porque elas podem acontecer em qualquer momento, né? A gente planeja e a gente imagina lá o resultado final com a nossa idealização. Só que do planejamento até o final da nossa idealização existe um caminho a percorrer. E nesse caminho podem acontecer várias coisas. Então eu preciso estar preparado para o que vai vir, que pode ser bom ou pode ser ruim. E se for ruim, também não é o fim. Né? Eu posso ir ressignificando, mudando, procurando outros meios, procurando outras formas, e aquilo que não deu certo pode ser usado como um aprendizado para que o resultado final venha a ser até melhor do que eu esperava. Bacana, doutora. Doutora Tânia, você começou a entrar um pouco nesse assunto logo no início da live, mas eu tenho uma pergunta aqui para poder te fazer referente a essa questão de gestante com feto, anticorpos. Essa pergunta, na verdade, eu vou fazer para esclarecer, né, para gestantes que já contraíram o coronavírus e devem estar preocupadas. Já são conhecidos casos do bebê nascer com Covid-19 e com anticorpos também, né? Nesse caso, há risco para o feto? Como lidar com essa situação? Desculpa, cortou um pouquinho aqui. Desculpa, tá me ouvindo agora? Agora tô. Cortou um pouquinho. Tá. A pergunta, na verdade, é sobre... deixa eu voltar aqui, que na verdade é uma pergunta para esclarecimento de gestantes, né? Que já contraíram o coronavírus. Há casos já conhecidos do bebê nascer com o Covid-19 e nascer com anticorpos também. Há riscos nesse caso para o feto? E se há riscos ou não, no caso, como lidar com essa situação? Na verdade, Tamires, ainda não se sabe muito bem, porque a gente sabe que não tem transmissão vertical, quer dizer, não tem transmissão do intraútero, né, pelos estudos que a gente tem. Como tudo é muito novo e nós estamos aprendendo, quando tivermos todos esses casos compilados lá daqui uns 2 anos, acredito que a gente vai ter uma estatística maior e aí a gente vai entender mais.
Atualmente, o que a gente sabe é que não tem transmissão vertical, ou seja, intraútero, como eu falei, não tem. Esses bebês que nascem com IgG positivo, né, com anticorpos positivos, ninguém sabe se ele pega durante o parto, se ele pegou ali no pós-parto. Então, está muito obscuro, a gente não está ainda conseguindo delinear isso, né, nesses momentos. Os fetos que têm sido, que eles têm dado, os fetos não, na verdade, os recém-nascidos que têm dado positivo, esses fetos, os acompanhamentos foram todos, tiveram um desfecho favorável, quer dizer, nenhum desfecho foi ruim, tivemos apenas um caso descrito que teve um óbito, né, no mundo inteiro, na China, aliás, foi esse caso. Então, a gente tem, assim, tudo muito aprendendo, né, a gente está aprendendo com esse vírus. Vou te dizer, a gente não tem descrição de transmissão intrauterina desse feto, se esses recém-nascidos ficam positivos, a evolução é favorável. E hoje em dia a gente não sabe muito ainda, nem tem esclarecimento sobre qual os efeitos realmente do Covid, né, do vírus, no útero, se o bebê for contaminado. Então, até hoje a gente não sabe ainda, por exemplo, se esse nenê for acometido no primeiro trimestre, o que vai acontecer? A gente não sabe. Se acontecer no segundo, se acontecer no terceiro. Porque a grande maioria das pacientes que foram relatadas que tiveram Covid, as mães, tiveram no segundo e terceiro trimestre. Então, a gente nem tem casos ainda de grávidas que tiveram no primeiro trimestre, mas né, com um número bom para ser avaliado estatisticamente. Entendi. Então, nós estamos aprendendo, né? Então, a gente está vendo que a evolução é favorável, é boa. A gente tem visto as pacientes que têm entrado com Covid no segundo e terceiro trimestre, um número maior de pacientes que têm entrado com trabalho de parto prematuro e restrição de crescimento, ou seja, os fetos não crescem adequadamente. É isso que a gente tem percebido nas pacientes, nas gestantes do segundo e terceiro trimestre. Mas de transmissão intrauterina ainda não ficou comprovado. Entendi. A próxima pergunta, inclusive, era até meio que na linha da primeira, dessa pergunta anterior. E para as gestantes, no caso, qual seria o risco da contração do vírus? Uma gestante foi infectada pelo vírus, qual seria, no caso, o risco dessa gestante infectada, doutora? Então, a gente conversou bem lá no comecinho, acho que eu falei, né, que o risco dessa gestante infectada é o mesmo da população geral. Então, assim, 80% das gestantes vão ser assintomáticas ou pouco sintomáticas, igual uma gripe, né? Vão ficar uma gripe mais forte. 20% vão ter uma manifestação mais grave. Dessas 20%, 15% vão ter uma gripe mais forte, talvez precise de uma internação numa enfermaria, e 5% necessitarão de internação em UTI, em respirador. Quem que vai precisar? Claro, que se a paciente tiver uma diabetes gestacional, uma hipertensão, uma cardiopatia, esta paciente é uma paciente de maior risco para ir para as complicações, né, da COVID, assim como qualquer outro paciente da população geral. Se ela tiver uma comorbidade, quer dizer, uma doença acompanhando ela vai ter uma complicação maior. E atualmente também a gente sabe que as pacientes, né, do segundo e terceiro trimestre que são contaminadas, aumenta-se o risco de trabalho de parto prematuro e restrição de crescimento intrauterino, como eu falei na resposta anterior. Bacana, doutora. Doutora Eliana, sobre essa questão... Opa! Vocês estão me vendo direitinho? Eu estou. Tudo bem. Deu uns estralos aqui, eu fiquei com um pouco de medo agora. Sobre essa questão, né, dessas mudanças que têm acontecido, os riscos, né, que as mulheres têm enfrentado, a preocupação, a ansiedade. A mulher grávida, ela já se preocupa, né, com a gestação, com o feto, ela já fica mais ansiosa, mas dentro do que nós vivemos, numa base comum e dentro do que nós vivemos, qual seria o momento ideal para uma gestante ter um acompanhamento psicológico? Olha, eu costumo dizer, não só para os pacientes gestantes, mas para todos os pacientes, qual é o momento de se procurar um tratamento psicoterápico? Quando você sozinho não conseguir mais lidar com a sua dor, com os sintomas que aquele transtorno está lhe causando. Então, vamos citar alguns dos transtornos de humor que podem acontecer com a gestante nesse período. Ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade. Por quê? Quando a gente engravida, junto com a gestação, criam-se
algumas idealizações, alguns sonhos, é uma fase gostosa, é uma fase que a mulher quer sair, desfilar a sua barriga, passear com o marido, tirar fotos, comprar o enxoval do bebê. E numa situação de pandemia, ela é proibida de fazer isso, até mesmo por medo, ela não vai sair, ela não tem onde ir. Então, toda aquela idealização que ela teve de passar por essa gestação, de tudo que ela planejou na época que ela ia ficar gestante, meio que ficou travado. Ela não vai conseguir fazer algumas coisas que ela tinha planejado. E isso causa uma ansiedade, porque será que vai liberar antes do neném nascer? Será que eu vou conseguir fazer meu ensaio? Será que eu vou conseguir ir nas lojas fazer o enxoval do meu bebê? Eu vou fazer o meu chá de bebê? Então, tudo isso, para a gestante, são pensamentos que vão ficando acelerados e vai ficando o tempo todo na mente dela e pode, sim, desenvolver um transtorno de ansiedade por conta disso, do querer e não ter meios para fazer. O segundo transtorno de pânico. Por quê? Nós somos bombardeados por notícias ruins pela mídia. Eu estou em quarentena, eu estou em casa, eu acordo de manhã, eu limpo a minha casa, eu faço o que eu tenho que fazer para minha higiene pessoal, e o resto do dia, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso à TV paga, eu vou assistir a TV aberta. E o que eu mais tenho hoje na mídia são notícias ruins em relação à Covid. E isso já vai criando em mim um pensamento disfuncional e se acontecer comigo? Eu não posso sair, tenho meu filho. E ele vai criando, em volta desse pensamento, um sofrimento muito grande. Porque ele vai se isolando cada vez mais, ele não quer sair, e isso vai fazendo com que os pensamentos disfuncionais criem imagens mentais ruins. Ele vai se imaginar doente, ele vai imaginar que o filho dele, o bebê, está sendo infectado. E essa imaginação, esse pensamento faz com que o cérebro crie sintomas. E esses sintomas são reais. E vai fazer com que ele tenha que ir para o hospital. E isso é muito ruim. Então eu falo, mais uma vez eu vou falar, precisamos vigiar os nossos pensamentos, separar o joio do trigo, o que é verdade e o que não é. Estamos passando por um momento crítico? Estamos. Mas se nós nos cuidarmos, se fizermos a nossa higiene direitinho, sairmos somente o necessário, usando máscara, tendo todo o cuidado de higiene e proteção, eu diminuo muito o risco de contrair o Covid. Então, eu evito também desenvolver um transtorno de pânico. Depressão. Por quê? Eu começo a ficar desmotivada. Eu não tenho mais motivação. Eu estou em casa, eu não tenho mais aquele pique, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não posso ver minha mãe, eu não posso ver meus irmãos. A gestação, a doutora pode corroborar comigo nisso, ela traz alguns sintomas físicos, às vezes uma dorzinha, um mal-estar, e a gestante ela fica super frágil nesse período, e ela quer alguém do lado dela. E por conta da pandemia, ela acaba não tendo muitas pessoas ao lado dela para fazer esse networking com ela. E ela vai se deprimindo por isso. Então, são alguns dos transtornos de humor que podem acontecer em decorrência dessa pandemia, desse isolamento social. Mas nada que a gente não consiga superar. E qual é o momento de procurar ajuda? Quando eu não conseguir mais lidar com isso sozinha. Eu vi que eu perdi o meu equilíbrio e que eu não consigo mais lidar, que os sintomas já estão se transformando físico, eu preciso procurar ajuda, sim. Mas nesse caso de... Como que eu vou colocar? Nesse caso de sentir que não está conseguindo mais lidar para procurar uma ajuda, às vezes a própria paciente, ela não sente esse momento. Então, ela não sente o momento de procurar ajuda, mas ela sente que está ficando difícil demais para ela. Então, ela vai começar a desenvolver sintomas físicos e ela vai procurar um médico, não é, doutora? Ela vai procurar um médico e o médico vai conseguir
ver se ela tem realmente alguma coisa física que está causando todo aquele transtorno, ou se é emocional. Mas se ela mesma se observar, ela consegue sim sentir se realmente. Desculpa, o telefone tocou, achei que era o outro, perdão. Coisas do ouvido. Se ela se observar, ela consegue sentir sim que ela não está mais conseguindo lidar, que a ansiedade está trazendo sintomas muito ruins, como taquicardia, como sudorese, uma esofagia, tudo que você come acaba te fazendo mal. São sintomas do transtorno da ansiedade. A desmotivação, a tristeza, uma vontade de chorar sem motivo, são sintomas de uma depressão. O medo de sair, o medo de falar, o medo excessivo, não, eu não vou, são sintomas, sim, de um transtorno de pânico. E procurar uma ajuda é muito essencial nesse momento. Eu espero que o público tenha entendido. Desculpa, doutora, pode falar? Eu acho que é legal, né, Eliane, você falar isso, porque assim, às vezes a paciente vem e ela realmente vai, porque assim, nesse período todo de pandemia, o que a gente não pode parar é de fazer as consultas de pré-natal. Então, o acompanhamento de pré-natal, ele tem que continuar sendo feito. Então, nessas consultas, eu tenho visto mesmo que as pacientes estão mais ansiosas, com muito medo, né, de tudo, com frustrações, porque não vão ter não vão ter as visitas da maternidade, aquele sonho que elas tinham, né, das visitas, de entregar as lembrancinhas, né, de tudo aquilo que elas tinham planejado no começo da gravidez, quer dizer, tudo vai desmoronando. Então, algumas a gente vê, né, Tamires, que elas conseguem lidar bem. Outras, você já vê que a ansiedade vai indo para um ponto que pode mesmo, né, como a doutora Helena falou, pode ir para um ponto de síndrome do pânico, né, para uma, sei lá, um burnout, se for uma outra paciente burnout, sei lá como é que as pessoas falam aí, né, que chega a esse ponto de tanta ansiedade, tanta depressão, né, então eu acho assim, cabe ao médico e à família, né, eu acho que quem está convivendo com essa gestante vê que realmente está muito difícil para ela e que se ela não conseguir, né, lidar com ela sozinha, encaminhar para um profissional especializado nessa área, que no caso não é um médico ginecologista, é um psicólogo mesmo para dar esse suporte para apoio e ventilação, né, Eliana? Sim, porque a habilidade do psicólogo, na verdade, é a de ouvir e devolver para o paciente aquela fala dele de uma forma mais funcional. E muitas vezes a família, ela até ouve essa paciente, mas ela não tem esse ouvido, esse ouvir profissional. Então, geralmente ela vai falar, mas isso é coisa da sua cabeça, não, deixa para lá. E a pessoa que está passando pelo transtorno, ela não quer ouvir isso, porque para ela está pesado demais. E como a doutora disse, o pré-natal não pode deixar de ser feito. E se no pré-natal tiver tudo ok fisicamente, ela ainda estiver desenvolvendo esses sintomas físicos, ela precisa sim da ajuda, porque o psicólogo ela vai conseguir devolver para ela toda essa bagagem, toda essa demanda, de uma forma mais funcional e de uma forma com que ela consiga lidar. Na terapia cognitiva comportamental, a gente trabalha muito os exercícios diários. Então, tudo aquilo que eu não consigo lidar de forma abstrata, quando eu levo para o papel, o meu cérebro ele consegue esmiuçar de uma forma mais fácil. Então, eu trabalho muito isso, né, nesse período, nos meus atendimentos online, eu mando muita tarefa para casa, até mesmo porque os pacientes têm tempo para fazer agora. É até um passatempo legal. E eles me devolvem e eu dou feedback para eles de uma forma que eles consigam lidar com mais facilidade, com mais leveza. É isso. Tem que ser, né? Porque senão, para nós que não estamos passando esse turbilhão de emoções, não, né, tá tendo essa confusão toda de hormônio e tudo mais, já é complicado. Imagina para quem tá, né, nessa loucura. Já tem toda uma questão hormonal, né, doutora? Que já deixa a mulher mais frágil e sensível. Nossa, mais frágil, mulher já é negócio frágil, gente, pelo amor de Deus. Doutora Tânia, eu vou fazer essas perguntas para a doutora. A gente já tratou um pouco desse assunto anteriormente, a doutora já fez umas colocações sobre isso aqui, mas eu gostaria que a doutora passasse para a gente
para poder ficar gravado mesmo, né? Porque com as lojas, com o mercado voltando ativa devagarinho, a gente vê que mesmo mulheres grávidas, elas não, como que eu vou colocar? Não tem um cuidado expressivo com lavar a mão, usar máscara, né? Tem toda uma questão de cultura também. Tem muita gente que ainda acha que o vírus não existe, que é uma brincadeira e tudo mais. Mas a gente sabe que é real, né? E todo cuidado é pouco para isso. Então, eu gostaria que a doutora passasse para a gente quais os cuidados que as gestantes, tanto as não infectadas, quanto as gestantes infectadas, devem ter no pré, no durante e no pós-parto. Bom, vou começar pelas gestantes infectadas. Está me ouvindo bem, Tamires? Tá um pouquinho baixo para mim, mas eu acho que é aqui para mim. Não, para mim também tá. Tá? Tá. Agora eu não ouço mais. Agora eu não ouço mais, doutora. Eu estou ouvindo vocês chiando demais. Vocês estão me ouvindo? Agora tá. Nossa, de vocês está chiando muito, né? Quando vocês falam. Eu também estou com problema de áudio aqui, mas vamos lá. Então, vou começar falando com as pacientes infectadas, né? Pelo vírus. Durante o pré-natal, elas precisam procurar um serviço médico e conforme os sintomas dela, ou ela vai ser internada ou não. Em não ficando internada, ela vai ficar em isolamento, ela vai ficar isolada na sua casa. Ela vai ficar dentro de casa sem sair por 14 dias. Fazendo, né, todo o controle, se possível, em contato com o médico dela de pré-natal. Se essa paciente for contaminada, tiver no período do parto, e esse parto não puder ser agendado, for um parto, ela tem que chegar no hospital e avisar toda a equipe, para que toda a equipe do hospital não seja exposta ao vírus, então tome todas as precauções, né, e cuidados com os equipamentos de segurança. E essa paciente, após o parto realizado, vai ser encaminhada para o isolamento no hospital também. Esse bebê vai ser separado da mãe por algumas horas para poder fazer um teste rápido, e ela vai poder amamentar, mas com máscara e lavando muito a mão, né, antes e depois. Mas, em geral, nesse caso que a paciente está infectada durante o parto, costuma se isolar a mãe do feto no hospital. E no pós-parto, essa paciente vai ficar também isolada, mas continuando com a amamentação, tá? Com máscara e lavando muito bem as mãos antes e depois de colocar a mão no bebê, né? Então, a amamentação em nenhum momento está contraindicada na situação de coronavírus, a não ser que essa mãe esteja internada numa unidade de terapia intensiva em cuidados respiratórios. Aí, realmente, esse neném vai para um aleitamento artificial, vai para leite artificial. Agora, pacientes que não estão infectadas, né? A gente fala, essa paciente ela vai evitar lugares com aglomerações, ela vai evitar sair quando ela não precisa, então ela tem pessoas para ir ao mercado, ela não precisa ir ao mercado, outras pessoas irão para ela. É o marido, é outra pessoa. Toda vez que ela não precisar ser exposta, ela não vai, né? E se ela precisar sair, ela vai sair com a máscara, sabendo que a máscara, se for de pano, toda vez que molhar, tem que ter outra para trocar. Se for, né, aquela descartável, né, que toda vez também, no máximo 4 horas, tem que ser trocada. Então, a gente tem todos os cuidados das máscaras e de higienização da mão, né? Muito cuidado com a mão e colocar na boca, nariz, né? Ou nos olhos. Então, esse é o principal meio de contaminação do Covid, tá bom? Então, acho que em geral é isso mesmo, viu, Tamires? É esses cuidadozinhos aí que já tá todo mundo cansado de saber até. Mas mesmo a gente falando, as pessoas estarem cansadas de saber, tem gente que não faz, doutora. O que a gente faz nesse caso? Então, eu não sei se a pessoa é muito tranquila, a pessoa não tem medo de nada. Eu vejo pessoas indo à cidade, assim, fazendo compra como se estivesse em época, né, de Natal, né, como se não fosse acontecer nada. Eu acho que as pessoas estão muito displicentes, né, com essas coisas. Eu acho que o risco ainda existe, ainda é alto de contaminação, e a gente não pode brincar, porque ninguém sabe quem é que vai ficar doente, mais grave ou não. Eu não sei se sou eu, se é você. Então, como é que eu posso fazer? Enquanto não tem vacina, eu tenho que me cuidar. Só existe esse jeito de se cuidar. É evitando, é usando E quem máscara, puder ficar em casa, né?
E quem puder não precisar ir trabalhar, vai ficar em casa. Correto. É complicado. Nesse caso, ainda com a doutora Tânia, os pré-natais a doutora está fazendo normalmente. Nesse período de quarentena em Mogi das Cruzes, como que funcionou o atendimento com as suas pacientes? Eu continuei atendendo os pacientes do pré-natal normalmente, né? Com distanciamento, né? Com contingenciamento, a gente, né? Acabou limitando o atendimento, né? Não deixando muitas pacientes. E outra questão também, as pacientes que precisavam, né, Tamires? Não só o pré-natal, mas as mulheres com alguma infecção urinária, com alguma emergência ginecológica, a gente também estava lá, mesmo porque eu achei mais importante a gente poder prestar esse atendimento no consultório do que essa paciente ter que ir para um hospital no momento deste, né? Então, eu Menos acho risco, né? Menos risco, exatamente. Então, ela ir no consultório e ter um atendimento é muito melhor do que ela estar indo lá enfrentando lá uma área, né, totalmente contaminada por uma que a gente pode resolver no consultório. Mas o pré-natal em nenhum momento foi interrompido e o atendimento se manteve. E é bom falar também, né, Tamires, que tanto nos hospitais como nas clínicas, né, de exames de laboratório, os exames laboratoriais, eles estão totalmente separados, né? A ala dos pacientes que têm sintomas e a paciente que não tem sintoma, então não se mistura. Então, os pacientes não precisam ter medo na hora do parto ou na hora de procurar um atendimento de um laboratório, né? Elas podem continuar fazendo seus exames e devem, né? Porque está tudo tão separado, está tudo tão, com o protocolo tudo tão montadinho, né, nas maternidades, que a gente tem exatamente a ala separada das pessoas que têm o problema do Covid, das que não têm, das que têm sintomas. Então, o atendimento tem tudo sido muito bem separado, e as pacientes têm tido segurança nesse atendimento. Bacana. No caso da doutora Eliana, até facilitou também, né? Vamos colocar essa questão da teleconferência. O psicólogo, ele já podia fazer, né, esse atendimento via aplicativo, rede social, Online, essas coisas? Sim. Online, né, no Sim. caso. Isso, o CRP ele já tinha liberado para que nós fizéssemos, mesmo antes da pandemia, alguns atendimentos online. Nós poderíamos somente utilizar as plataformas que o CRP disponibilizava para nós. Só que agora, em questão, por conta do coronavírus, por conta do afastamento social, o CRP acabou liberando outras plataformas e o trabalho ficou bem mais fácil e mais funcional também, porque o paciente sair para ir até o consultório, as consultas de psicoterapia, elas são semanais. Toda semana você tem que muitas vezes se expor a um transporte público para ir até o consultório, é muito ruim. E via teleconferência, a gente consegue trazer esse alívio para o paciente. Muitos relatam que ele se sente no consultório, porque apesar do distanciamento, esse acolhimento que a gente tem com o paciente é muito bom para ele, é um momento de alívio mesmo do estresse, daquela angústia, e o resultado tem sido super positivo. Super positivo. Bacana. Eu só tenho tido feedbacks positivos dos teleatendimentos. Bacana. Tem que algumas perguntas, na verdade, que estavam aqui, acabou que a gente foi entrando no assunto e foram gerando as respostas. Os riscos para os recém-nascidos, doutora Tânia. A doutora chegou a falar, né, sobre os riscos dos recém-nascidos que contraiam. Nós falamos sobre o risco da gestante, mas os riscos para o bebê que contrai, o recém-nascido que contrai a Covid. Quais seriam, no caso? A maioria, né, dos recém-nascidos tiveram um desfecho favorável, ou seja, tiveram sintomas, são pouco sintomáticos e ficaram bem, né? Como a doutora disse, só um foi o caso de morte, né? Tem uma literatura de óbito, por enquanto, né, que a gente teve. Então, é o que eu falei para você, né, Tamires? A gente tem nós estamos aprendendo ainda. O número que a gente tem de pessoas, né, infectadas, vamos dizer assim, grávidas e infectadas ainda é pouco, então a gente não tem uma estatística boa para a gente saber qual é a evolução. Acredito que a hora que a gente terminar tudo isso, passar por isso aqui um ano e meio, nós vamos ter os resultados, e aí sim a gente vai poder falar com certeza quais são os riscos que esse feto ou recém-nascido tenham mesmo. Bacana. A gente está quase chegando ao final dessa live maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava conversando com vocês até sei lá que hora. Mas
A Eliana, na verdade, Eliana tinha no seu script que devido a essa pandemia, as consultas, como você está fazendo todas online, né? Que você estaria disponibilizando 3 cupons para avaliação gratuita e 10 com 50% de desconto, né? Para o teleatendimento. Então, para todas as pessoas, todas as mulheres, no caso, né, que estão assistindo a live, eu vejo que no caso de. Como o seu atendimento não é somente para mulher, se tem algum homem também, algum marido que assistiu, também vejo válido, né? Justamente, desculpa, Tamires, justamente eu ia falar isso. Porque o atendimento psicoterápico ele é importante para a gestante, mas ele também é importante para o companheiro, para a pessoa que está com essa gestante, porque ele também desenvolve muitas preocupações e muitas vezes ele precisa de uma psicoterapia para aprender a lidar com as demandas que a gestante está vindo trazer para ele. Então, o atendimento ele fica aberto para a gestante, para o marido, para o casal, porque às vezes a demanda não é nem individual, é uma demanda que é criada entre os dois. Então, é importante que os dois façam também a psicoterapia, porque na psicoterapia nós não vamos falar somente de transtorno. Às vezes são algumas disfunções comportamentais que estão ocorrendo, o não saber lidar com essa disfunção hormonal, porque a mulher ela fica realmente mais frágil, mais sensível, e o marido não consegue lidar e acaba ocasionando um problema sério relacional entre eles. E a terapia vem para ajudar nisso. Então, fica aberto para a gestante, para o marido, para o casal. Vai ficar aberto para o que eu puder trazer de alívio, o que a gente puder fazer para ajudar dentro da situação no todo. Tá. Diante, então, de toda essa situação, a doutora Eliana, né, eu gostaria que você deixasse uma orientação para as novas mamães. Como você disse agora, não são só as mamães, mas os papais também precisam, né, de um acompanhamento. Muitas vezes, que nem eu estava falando com o Fábio essa semana, muitas vezes o pai, muitas vezes não, eu acredito que 100% dos casos, o pai só acredita que ele é pai quando ele está com o neném no colo e fala, lascou, agora eu sou pai de verdade. Então, eu gostaria, doutora, se possível, que você deixasse uma orientação, né, para as novas mamães, os novos papais. Sim, o que eu deixo de orientação para o casal? Conversem, dialoguem, falem sobre o que estão sentindo entre os dois. Esse diálogo, ele é muito saudável, sabe? Para conseguir esclarecer, às vezes, algumas coisas. Às vezes o marido acha que a esposa tá irritada e não, ela só está triste. Então, conversem muito. Papai, sinta os seus filhos dentro da barriga, acolha essa mãe, esse é o momento que ela mais precisa de você, é muito importante para o bebê. O bebê, ele, dentro do útero, a doutora pode me falar sobre isso, ele tem vida uterina, ele sente, ele tem sensações, ele tem emoções. Papai, os carinhos que você dá para sua esposa, o seu filho está sentindo. Agora, em relação à pandemia, avaliem os seus pensamentos, se observem, façam exercícios de respiração, façam exercícios de autorreflexão. Será que esse pensamento que eu estou tendo, ele é funcional? Ele vai me fazer bem? Será que eu estou certa no que eu estou pensando? Comecem a fazer reflexões. Essas reflexões, ela vai te encaminhar para um pensamento melhor. E como eu disse, nós precisamos, a saúde mental, ela precisa de equilíbrio. Quando a gente está equilibrado, está tudo bem. Eu não sou obrigada a viver feliz a vida inteira. Eu preciso sentir a tristeza. Só que eu não posso deixar que essa tristeza domine o meu ser. Então, eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio. Enquanto você conseguir fazer isso sozinha, ok. Quando não conseguir, busque ajuda. Nós estamos aqui para isso, para ajudar vocês dois, enquanto casal, enquanto mãe, enquanto pai. E é isso. Doutora Tânia, eu gostaria que a senhora deixasse também informação, né, de onde a doutora atende, né, a doutora de Mogi das Cruzes, mas que a senhora pudesse passar quais os locais de atendimento que a doutora atende, tem uma agenda semanal, como que faz para estar agendando com a doutora para estar tendo atendimento, telefone de contato também, né, o Fábio está falando aqui. Tamires, eu atendo aqui em Mogi das Cruzes, no meu consultório,
particular na Rua Santana, 335, sala 104. Eu não sei o telefone de cor, eu vou ficar devendo, mas tem o site, as minhas redes sociais, doutora Tânia Tripodi, tem lá, eu tenho Insta, tenho Face, tenho... A gente tem coloca site, depois aqui, não tem problema. Exatamente, porque assim, eu vou falar para vocês, eu não sou boa, decorar, hoje em dia é difícil decorar. Mas, você já pega ali direto e já liga, né? Vai ficar decorando o número. Mas todas as redes, todo mundo que quiser, né, tem Insta, tem Face, tem site, né? Tá como doutora Tânia Tripodi. E vocês podem me achar lá, podem ver, tem várias informações úteis. E eu gostaria, né, de deixar minha mensagem aqui para as gestantes, que elas curtam esse momento, né? Que elas realmente aproveitem esse momento delas, né? É um momento único, né? Que só nós mulheres podemos viver, né? Nós temos a dádiva de sermos só nós, né? Que podemos viver, né? Então é tudo muito bonito, é uma transformação muito bonita e é uma coisa muito boa. Infelizmente a gente está passando por isso, então a gente assim, tudo bem você ficar com medo, tudo bem você ficar ansiosa, né? Tente controlar. Tenha pensamentos bons, faça uma dieta melhor, uma dieta mais equilibrada, coma coisas mais saudáveis, procure se exercitar, né? Não é porque você está, né, em casa, né? Você não pode sair e fazer uma caminhada no quarteirão, não. Por favor, faça, né, uma atividade física, né? Com os cuidados que a gente orientou, mas se exercite em casa ou fazendo uma caminhada, tenha pensamentos bons, curta a sua gestação, né? Ela é única, né? Só tem filho realmente, cada um, você pode ter 1, 2, 3, mas cada um é única, né? Uma gestação única. Então, eu só quero mesmo que vocês fiquem em paz, que vocês tenham tranquilidade, porque realmente, como todo mundo fala, tudo vai passar, e está passando. E a gente tem que tirar isso com as nossas melhores lições e, volto a falar, fazer o nosso melhor com o que a gente tem. Então, é isso. E eu estou à disposição para quem quiser, nas redes sociais, podem me achar tranquilamente. Bom, vocês deixaram a mensagem, né, para as pacientes, mas eu gostaria de pedir das doutoras uma mensagem para o nosso público em geral, né? A doutora Tânia Tripodi, ela está com a gente desde o início, é uma das nossas apoiadoras. Eu falo para o Fábio às vezes, Fábio, é mó barato que às vezes a gente não acredita no que a gente está fazendo, mas a doutora Tânia dá um incentivo para a gente que a gente fala, não, peraí, vamos embora que o negócio está dando certo. Então, gostaria de agradecê-la, né, doutora Tânia? A doutora Eliana também abraçou a causa junto com a gente está com novos projetos. A Eliana também tem uma ótica, né, que a gente está fazendo aí um processo para divulgação também. E aí, no mês que vem, inclusive, a gente vai ter um vídeo bem bacana com a doutora Eliana, na ótica dela, que é o dia do oftalmologista. A gente vai estar falando da parceria com a Óticas HG. Mas eu gostaria que vocês deixassem para o nosso público no geral, que tem nos acompanhado desde o início, uma mensagem, né, sobre uma perspectiva desse, né, como vocês falaram, a gente tem falado, a gente sabe que vai passar, a gente não sabe ainda quanto tempo vai levar, mas a gente espera que as pessoas tenham mais consciência para que isso passe logo, né, eu não aguento mais ficar dentro de casa, estou morrendo de vontade de sentar na sorveteria para tomar um açaí, para comer um japonês. Olha os desejos aí, olha os desejos. Fábio, olha o desejo. Os desejos. Gente, não é. É porque é que nem eu falo. Mesmo que eu trabalho com o Fábio, né? Nós estamos juntos há 7 anos, a gente trabalha junto, mas a gente tem uma rotina, né? Eu gosto de doce, o Fábio não gosta. Às vezes ele fala, amor, tô com vontade de sair para tomar um açaí, mas não tem como nessa pandemia. Ele me acompanhava, ele gosta de sair para comer um atum, mas a gente não está comendo, né? Não sei se vocês viram recentemente, a segunda onda na China, se não me engano, começou exatamente no mercado de peixe, né? Então, quanto mais a gente puder ficar longe, se afastar e se prevenir, né? Pelo menos por enquanto, se desfazer de algumas vontades da gente. Não, doutora Tânia, o Fábio não tem que ver desejo nenhum agora. Agora que ela se tocou. Não, ainda não. A senhora me deixou tranquila, a doutora me deixou tranquila quanto aos 35 anos. Então, ainda tenho 2 para pensar em planejar. Não vai fazer como eu, que tive filho aos 45, sou mãe-avó, né? Que às vezes não tem o pique, né?
Ah, mas O pique vai acabando. tem Não é só uma questão do corpo, não. Tem a questão do pique também. E as crianças hoje vêm com bateria recarregável, auto-recarregável. auto-recarregável. É uma pilhazinha que não desliga nunca. Eu falo isso para uma amiga que tem 2 também, que fala, onde desliga, pelo amor de Deus? Minha cunhada teve gêmeos, inclusive a doutora Tânia, ginecologista dela, né? A doutora Vivian Santana. Meu, eu não aguento, os dois parece que não desligam. É bem isso. Mas é isso, gente. Eu gostaria, então, para a gente fechar a live, que as doutoras deixassem uma mensagem, né, para a gente fechar com chave de ouro. Antes de finalizar, a todos os participantes, né, todo mundo que assistiu essa live, que vai assistir depois também, eu gostaria de agradecer pela sua participação. Compartilhe essa live, né, com o máximo de pessoas possíveis, porque, além de grávidas, os assuntos tratados aqui foram muito importantes para uma população no geral, né? O que a doutora falou? Desculpa. Aí eu travou, eu não ouvi nada. Parei agora. Voltou agora. Eu falei da mensagem, né? Que eu gostaria agora que as doutoras deixassem uma mensagem para o nosso público. Começamos por quem? Doutora Tânia? Doutora Eliana? Pode ser, Eliana, pode ser você. Então vamos lá. O que eu queria deixar de mensagem é que nós precisamos cultivar agora os bons pensamentos. Nós precisamos cultivar a gratidão. Nós precisamos cultivar até me enrosquei aqui. A gente precisa cultivar o que a gente tem de melhor por dentro, aproveitar melhor os momentos, ser grata e sempre lembrar que sempre, na maioria das vezes, depois da tempestade, abre-se um lindo arco-íris. Então, às vezes a gente se recolhe na tempestade, mas depois a gente abre a janela para ver o arco-íris. E essa janela está prestes a ser aberta, a gente só precisa ter paciência e esperar isso passar. A tempestade vai passar e o sol vai brilhar e nós estaremos lá, com certeza. Bem, feliz, cuidados. Eu, doutora Tânia, Tamires, estaremos aqui para ajudar no que for possível. Seja grato. É isso. Tem que ser grato. A gratidão, ela faz com que a gente chegue onde a gente quiser. Tenha fé. Exatamente. Doutora Tânia? Para falar, eu estou ansiosa, tá? Eu sou psicóloga, eu estou aqui ansiosa, nervosa, tremendo. Não, nem fala. E eu tô com as mãos geladas. Eu queria saber no mundo inteiro, né? Porque não é uma coisa do Brasil, não é de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, não é do Brasil, é o mundo, né? Então, não dá nem para a gente pegar o avião e ir para outro lugar, né? Não dá. Não dá. Então, eu queria dizer a todos que realmente a gente tem que, nesse momento, pensar coisas boas, aproveitar tudo isso que a gente está vivendo para tirar boas lições, a gente aprender, né? E se a gente puder exercitar esse tempo com a gente, para a gente se autoconhecer, seria melhor ainda, acredito, né, Eliane? Sim. E que a gente realmente aproveite esse tempo todo para a gente conviver mais com com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, para que a gente possa tirar disso a nossa força para nós continuarmos, né, a vida sendo melhor. E isso vai passar, gente, e a gente vai continuar aqui, todo mundo bem e saudável, se Deus quiser, tá? E mais ainda, né, se puder, fique em casa. Fique em casa. Que nem eu vi uma mensagem no Facebook esses dias, só do fato de nós estarmos acordados e vivos todos os dias, de ninguém da sua família ter contraído o coronavírus, já é um fato muito grande para a gente poder agradecer, né? Porque, como a doutora falou, como foi abordado, a gente não sabe se a gente vai contrair, se uma pessoa mais próxima vai contrair e qual o nível de risco, né? Acredito que é essa a palavra, de risco mesmo da doença para cada um. Então, eu agradeço grandemente as doutoras por terem aceito participar conosco dessa live. Agradeço pelo tempo que nos prestaram, desse rico conteúdo. E, mais uma vez, fica o adendo. A doutora Tânia Tripodi atende Mogi das Cruzes. Nós vamos deixar as redes sociais dela aqui também. A doutora Eliana, ela faz atendimento via teleconferência. No Be My Help você pode acessar, tem o perfil dela, tem o contato. E eu peço a todos que assistiram que divulguem essa live, compartilhem. Pois não, doutora?
E depois da pandemia, eu atendo no meu consultório em Guarulhos. Então, quem quiser vir, sair do online, ser acolhido pessoalmente, quando acabar a pandemia, estarei aqui, esperando vocês. Eu tenho aqui em Mogi, dar um abraço na doutora Tânia, que você acredita que desde que a doutora Tânia está no projeto, eu nunca vi a doutora Tânia? Essa é a primeira vez. Só pelo celular, né? Só pelo celular. A doutora gosta de açaí? A doutora gosta de açaí? Mais ou menos, não sou fã, não. Ah, então seria um bom motivo. Eu ia falar, doutora, acho que tem Fábio com gosto de terra. Acho que tem gosto de terra. Isso me induz a pensar que vocês já comeram terra um dia, doutora. Aí colocando leite condensado, né? Leitinho, aí fala, é uma delícia. Claro, né? Que é uma delícia. Quando eu vou tomar açaí, eu falo assim, capricha no creme, pode pôr menos açaí. Doutoras, mas então é isso. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que nós possamos nos encontrar aqui mais vezes, mas que possamos nos encontrar pessoalmente, né? Para a gente poder se abraçar, para a gente poder agradecer. Como a Eliana disse, né? A palavra do momento tem que ser gratidão, porque não cabe outra palavra para tudo que a gente está passando e ainda assim estarmos vivos, estarmos bem, né? Estarmos dispostos a novos projetos, novos rumos. Isso vai passar, e quando passar, o Be My Help vai estar aqui, e todas as famílias também. Opa, travou? Travou. Acho que não travou. Já travou. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, obrigada, doutora Tânia, de dividir espaço aqui comigo. Sou muito grata. O aprendizado que eu tirei daqui é muito grande, porque a Tamires sabe a dificuldade que eu tenho com as telas, né? Eu fico assim impressionada dentro do consultório, eu e o meu paciente, como o desenvolvimento é muito melhor do que na tela. Mas eu estou melhorando a cada dia mais e eu sou muito grata por estar aqui com vocês. Nada, obrigada, doutora Tamires. Obrigada, Tamires, obrigada, Be My Help, obrigada, doutora Eliane. Foi realmente uma troca muito boa. Adorei mesmo. E boa noite a todas, que vocês tenham um excelente restinho de semana para todos. Obrigada, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Até. Tchau.